Bloco 3. Então nós temos aí uma expressão que é muito usada e é uma expressão clássica aí das obras de Paulo Freire, que é o chamado ensino bancário ou bancarismo, né? Por que Paulo Freire usa esses termos, né? Por quê? Porque ele fala que a relação do professor e do aluno parece muito com a relação de um banco, né? O sistema bancário. Então, eu transfiro conhecimento para o aluno, como uma transferência bancária, né? Como se o processo ou o conhecimento fosse algo tornado um objeto, né? Inanimado, sendo que o conhecimento é um ativo muito dinâmico, né? Ele muda. Aliás, isso é perceptível, né? Com o passar do tempo, a maturidade que nós temos, a capacidade de nós enxergarmos situações que nós víamos de um jeito quando tínhamos 15, 16 anos, passamos a ver de outro quando tínhamos 24, 25 anos e passamos a ver de novo de outra forma com 30, 35 anos. Então, o conhecimento sobre os objetos, eles mudam gradativamente à medida que nós ganhamos mais maturidade, mais capacidade de interagir com situações que antes nós éramos radicais, né? Sou contra, sou isso. Depois você vai compreendendo mais e você vai assimilando mais. Então, Paulo Freire ele faz esse comparativo também em relação ao aluno. O professor usa muito termos transferência, depósito, receber. Isso são termos de banco, né? Termos que induzem a um objeto inanimado. Então, por isso que ele critica efetivamente o uso desses termos. E ele critica esse passivismo do aluno. Então, o aluno é visto e ele acaba se comportando como tal, como alguém passivo. E ele critica da mesma forma e com a mesma intensidade esse ativismo do professor em subordinar o aluno, ou seja, colocá-lo sempre numa atitude passiva de receber, de ser objeto de transferência de conhecimento. Então ele fala que isso gera uma relação autoritária entre o professor e o aluno e que isso é muito prejudicial à sociedade como um todo. Porque nós vivemos numa sociedade democrática onde as relações igualitárias, equitativas, relações de respeito a direitos, de respeito a conquistas, são extremamente importantes. Mas como você vai efetivar uma sociedade democrática com um sistema educacional criando cada vez mais alunos passivos? Como o professor vai colaborar com o sistema democrático tendo um ativismo em sala de aula que submete com base em hierarquias? Então o aluno é inferior porque o professor é superior, eu mando na sala de aula, a sala de aula é minha, quem manda aqui sou eu. Então falas desse jeito não proporcionam um ambiente de direitos, de democracia, de conquistas e de igualdade. Ao contrário, eles favorecem um ambiente de hierarquias e desigualdades crescentes. Então o Paulo Freire ele faz uma crítica ao sistema educacional e não só pelo sistema educacional em si, não só pelo sistema, pela escola em si, pelo sistema educacional, mas ele faz uma crítica ao sistema social em si, à democracia. Onde e como queremos chegar no sistema democrático se nós, como professores, como educadores, exercemos um sistema autoritário, uma educação bancária, onde um fornece e o outro recebe passivamente. Então ele vai dizer aqui num trecho, na página 13, o necessário é que, subordinado, embora a prática bancária, o educando mantenha vivo em si o gosto da rebeldia, que, aguçando sua curiosidade
e estimulando sua capacidade de arriscar-se, de aventurar-se. De certa forma, o imuniza contra o poder apassivador do bancarismo. Nesse caso, é a força criadora do aprender de que fazem parte a comparação, a repetição, a constatação, a dúvida rebelde, a curiosidade não facilmente satisfeita que supera os efeitos negativos do falso ensinar. Então ele fala que isso é um falso ensinar. Se nós queremos ensinar de fato, nós devemos incluir necessariamente o processo de aprender com os alunos. Então você não pode mais usar termos do sentido bancário, transferência, depósito, recebimento, né? Não pode mais estimular um aluno passivo, um aluno que só aprende. E também não pode estimular uma postura de ativismo, o professor só ensina. Essa relação ela deve ser equitativa, ela deve ser igualitária. O professor não deve ser superior, mas ele deve se relacionar com o aluno através daquele relacionamento horizontal e não verticalizado, não hierarquizado. Então Paulo Freire faz uma dura crítica, levando os profissionais da educação a se questionar se eles estão colaborando ou não com um sistema democrático, uma sociedade democrática.